Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Cumprimento nossos amados ouvintes da Rádio AD Jerusalém, e demais emissoras que estão conosco, os meus irmãos do YouTube, do Instagram e do Facebook. Em nome de Jesus, tenho que agradecer esse povo que nos acompanha, porque Deus é maravilhoso. A mensagem de hoje nós vamos falar de uma personagem feminina, na Bíblia, que é sobre Marta e Maria. Nós vamos falar de Maria. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10, no versículo 38. Enquanto os irmãos procuram na Bíblia, eu sou o pastor Rodrigues, da AD Jerusalém, ADJ 2, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Jerusalém. Amém. Quem precisar de uma mensagem, quem precisar de uma palavra amiga, de uma oração, entre em contato conosco através do YouTube ou do Instagram ou no Face, ou entre em contato através do Zap 011 São Paulo 011 956-554988. Estamos à disposição para ajudar os irmãos. Amém. A palavra do Senhor diz aqui em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Nós vamos falar do 38 ao 42. Indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando os seus pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muito serviço, e aproximando-se do Senhor, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz a ela que me ajude. E respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muita coisa, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E pode tirar tudo da gente. Pode tirar o que você tem, a sua riqueza, tudo que você tem, até a vida. Mas ninguém pode tirar de ti a tua sabedoria. E Marta estava aqui procurando, Maria estava aqui procurando a sabedoria. Marta, preocupada com o serviço, preocupada com os fazeres da casa, não estava preocupada em ouvir a palavra de Deus, não estava preocupada com Jesus. Mas Maria estava. E olha a maneira, ela foi indagar Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz a ela que me ajude. Aí Jesus disse a ela: Marta, Marta. Aqui tem uma vírgula, Imagina ela dizendo assim, alguma coisa que eu esteja fazendo errado, Deus olhar em mim e dizer: Rodrigues, Rodrigues. Ele já está repreendendo, na maneira de falar. Educadamente ele diz: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Porque às vezes nós nos preocupamos com o dia a dia, com muitas coisas, como nós já falamos aqui antes, nas palavras que vieram, nas mensagens. E muitas pessoas, principalmente no dia de hoje, um feriado prolongado, se preocupam em descansar e curtir o lazer, ao invés de ir aos pés de Jesus. E isso deixa Jesus chateado, como ele ficou aqui, como eu disse para Marta: Marta, Marta, estás preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Quando nós buscamos Deus, quando nós buscamos o amor de Jesus, quando nós buscamos a nossa salvação, Deus fica feliz, o Espírito Santo de Deus fica feliz, Jesus fica feliz conosco.
Essa reunião que nós estamos tendo aqui, irmãos, aqui na igreja, Deus se faz presente conosco, Deus se faz presente em cada lar onde chegar essa mensagem, mas nós temos que buscar o amor de Deus, como Maria fez aos pés de Jesus. Aqui nós temos, na nossa Bíblia Sagrada, 3 passagens de Maria aos pés de Jesus. 3 passagens, muito importantes. Aí de Lucas, capítulo 9, aliás, Lucas ainda, capítulo 11, né? Oh, glória! Lucas, capítulo 11. Deus e glória. Perdão. João, né? Em João, capítulo 11. Porque Deus era maravilhoso. No versículo 21, ele nos diz, João 21, João 11, 21, e disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ainda agora, porém, sei que tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. E disse Jesus: teu irmão ressuscitará. E respondeu Marta: eu sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que viver, crer em mim, nunca morrerá. Creia nisso. Glória a Deus. Né? Aleluia. E disse ela: sim, Senhor, creio que tu és Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã. Em particular, ele disse: o Mestre está aqui e te chama. Você vê que Jesus já sentiu falta de Maria. Jesus mandou que Marta chamasse Maria, né? Porque a importância que Jesus tem para quem está aos pés dele. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, perceberam que rapidamente ela se levantara e saíra. Seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Está vendo? Maria se jogou aos pés de Jesus mais uma vez. Marta chegou e cobrou Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Maria foi lá e agradeceu. A coerência entre as duas irmãs. Aqui, aí, o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Por amor a Lázaro. Então, disseram os judeus: vede como o amava, porque ele chorou pelo amor que ele tinha pelo amado Lázaro. Alguns, porém, disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também que esse não morresse? E Jesus, comovendo-se profundamente, outra vez dirigiu-se ao seu sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tira a pedra. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é 4 dias. Então Jesus disse: não te disse que se creres verá a glória de Deus? E tiraram uma pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creio que tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu,
tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto no lenço. E disse Jesus: desatai e deixa ir. Amados, aqui nessa passagem, tem duas coisas muito importantes. Não só o amor de Maria, não só simplesmente o amor de Jesus por Lázaro, que chorou por Lázaro, mas quando Jesus chega e Lázaro está no sepulcro, há 4 dias, com uma pedra na porta, Jesus diz: tire a pedra. Quantas vezes nós temos N problemas para ser resolvido? Quando nós chegamos em Jesus e falamos para Ele: Senhor, eu estou com esse problema, eu preciso ser resolvido. Jesus diz para nós: tire a pedra. Mas você não é capaz de saber qual é a pedra que é para você tirar. Às vezes essa pedra que é para nós tirarmos, amado, é uma pedra que a gente acha que é especial para a gente. Eu digo isso para vocês porque antes de eu me tornar cristão, quando eu era do mundo, eu tinha uma boa posição, eu era um microempresário bem sucedido, não me faltava dinheiro. Aí eu tinha amigos para dedéu. Não dava para contar os amigos que eu tinha. Mas cada fim de semana que eu chegava no pesqueiro, chegavam os amigos comigo. Quando todo mundo ia embora, no fim da tarde que eu ia fechar minha que estava pescando lá no tanque, pagar minha conta de 300, 400 reais. Eu parecia um amigo do Zorro. Quem conhece o amigo do Zorro? O tonto. Eu era o tonto. Passava o cartão, fazia um cheque, pagava dinheiro. Há muitos anos atrás era muito dinheiro, né? Quando eu caí em desgraça, que fui para o fundo do poço. Cadê os amigos? Não tinha um amigo para... Eu me tornei alcoólatra. Não tinha um amigo para pagar uma cachaça. Não tinha um amigo para chegar e me arrumar R$2 para comprar um pãozinho. Porque Deus sempre falou para mim: tira a pedra. E eu amava a pedra e não queria tirar aquela pedra. E aqui, se passa dos 4 dias, não tira uma pedra, Lázaro não teria ressuscitado. Mas quando Deus fala: tira a pedra, você tem que tirar a pedra. E aqui mais uma vez, aqui Maria se jogou aos pés de Jesus. Aqui Maria desceu aos pés de Jesus. Foi tão comovente que, devido ao amor que Jesus tinha por Lázaro e o amor que Maria tinha por Jesus, Jesus chorou. A importância do amor e do carinho que nós temos que ter com Deus, que nós temos que ter junto com Ele. E aqui, novamente, no livro de João, o capítulo 12, 3 versículos só. Versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia, e Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou 1 libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Amados, esse nardo era um perfume muito caro. Era o perfume mais caro que tinha na época. Em agradecimento com que Deus, com que Jesus ressuscitou por irmão dela. Aqui, Marta está servindo o jantar, servindo os quitutes, preocupada com isso ainda.
Mas Maria, em agradecimento com o amor de Jesus, que ressuscitou o irmão dela, trouxe a vida do irmão dela de volta, pegou aquele nardo, aquele perfume caríssimo, e ungiu os pés de Jesus. E o principal, ela não enxugou com toalha nenhuma, ela enxugou com os próprios cabelos. Olha que amor é esse! Olha que amor essa mulher tinha, o respeito que essa mulher tinha por Jesus. Que se nós vermos as 3 vezes que ela aparece aqui na Bíblia, na palavra de Deus, ela aparece aonde, pastores? Nos pés de Jesus. Marta está trabalhando, Maria nos pés de Jesus. Marta vai lá e reclama para Jesus: se o senhor estivesse aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Por que você atrasou? O meu irmão está morto. Cobrando Jesus. Quando aí Jesus manda chamar Maria. Aí Maria vem correndo e se joga aos pés de Jesus. Aleluia. Agradece a chegada de Jesus ali. Porque ela confiava que Jesus ia ressuscitar o irmão dela. Jesus ia resolver o problema delas. Amém. Glória a Deus. Mas muitas vezes nós somos mais Marta do que Maria. Muitas vezes nós nos preocupamos mais, como nós falamos aqui, em agradar o homem do que agradar a Deus. Quando você faz alguma coisa, um show gospel dentro da igreja, quando você faz um oba-oba dentro da igreja para agradar o homem, o ser humano, a igreja enche. Mas quando você faz um evento na igreja para agradar a Deus, levar a palavra de Deus, de fato e de verdade, ela esvazia. Aí só vem aqueles que é o símbolo de Maria, aqueles que querem ficar aos pés de Jesus. Então, amados, nós temos que ter essa convicção por nós. Meditar nessa passagem. Imagine, o nardo, segundo os historiadores, era um perfume que as moças jovens juntavam, que parece que era de gotinha em gotinha que conseguia, uma quantia para quando se casasse ter uma coisa importante guardada. Fato é que na sequência, não vamos entrar nesse detalhe, mas o versículo 4 aqui diz: contudo os discípulos, Judas Iscariote, que mais tarde trairia Jesus, disse: por que não vendeu esse perfume por 300 denários e deu aos pobres? Que queria passar a mão no povo, né? E esse perfume foi A 300 denários. Eu não lembro agora na mente quanto era o valor do denário naquela época, mas era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Então, amados, olha o que ela colocou nos pés de Jesus, por amor. Pegou aquele nardo, aquele perfume, caríssimo, e colocou nos pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Hoje, o povo prefere nem chegar perto de Jesus. Como nós dissemos a princípio, o povo precisa entender que o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele não habita dentro de uma casa de tijolo, ou de uma casa de madeira, ou de uma casa de barro. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. E nós temos que ter o quê? Amor a Deus, amor a Jesus. Tudo que pedimos ao Pai, o Pai nos dará, mas nós temos que pedir em nome de Jesus. Aleluia. Marta aqui é o símbolo do amor. Marta aqui, nessas 3 passagens, é o símbolo da gratidão e da obediência. Que a princípio, quando ela está aos pés de Jesus ouvindo a palavra, a Marta está trabalhando. Está
está mais interessado em fazer alguma coisa do que ouvir a palavra. E dentro da igreja, quantas Martas não tem, meu pastor? Quantas Martas não tem, meu pastor? É muitos no celular, é muitos cutucando o outro para falar alguma coisa, é muito sem prestar atenção na palavra. Eu lembro que uma vez, lá na missão a serviço do Rei Jesus, o bispo Francisco Neri, que é o presidente, mandou fazer uma enquete no fim do culto. Colocou 5 obreiros lá fora para escolher aleatoriamente os irmãos e as irmãs e perguntar, gravando no gravador, o que você achou da palavra que foi pregada? Muitos perguntam, mas que palavra? Eu não entendi. Por quê? O povo ia por causa do show gospel que faziam-se lá. Então, nós temos que ser o quê? Igual Maria, descer aos pés de Jesus, estar ali junto com Jesus. Não importa o sacrifício, não importa o que você vai gastar para estar aos pés de Jesus. Eu amo estar no monte na madrugada orando. Eu amo. Eu estou tão acostumado que dá a impressão que hoje já é sexta-feira. Né? Porque eu subo toda sexta-feira na madrugada. Pela misericórdia de Deus. Então, quando ele nos diz aqui, que Marta pergunta. Marta, porém, andava ocupada com muito serviço e aproximando-se disse, Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Ela não queria ouvir a palavra do Senhor e ainda estava preocupada, querendo desviar a atenção da irmã. Ela não estava preocupada em ouvir a palavra do Senhor. Ela estava preocupada em agradar o homem em si. Ela não se tocou, ela não caiu a ficha dela que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E ele estava ali com a obra de Deus. Ele estava ali para quê? Para levar a mensagem. E Maria estava ali. Por isso que ele fala aqui no 42 de Lucas, né? No versículo 42 do capítulo 10. Mas uma só é necessária. A Maria, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amados, nós temos que estudar a palavra de Deus. Comer a Bíblia. Ler a Bíblia. Eu fico possesso hoje em dia, amados irmãos. Os pais estão matando os próprios filhos. A sabedoria e a inteligência dos próprios filhos. Porque a criança começou a andar, engatinhar, já compra o celular para a criança ficar quieta, para não dar trabalho. Aquilo ali ele não vai aprender nada que preste. Ali ele não vai aprender nada que preste. Ali é só desenhos malignos. O que presta só pouca coisa ele não vai procurar. Você pode pegar, pastor, na igreja do Senhor, onde estiver, 10 aborrecentes. Peça para abrir a Bíblia no celular de cada um se tem. De 10 se 2 tiver, é bom. Mas pede para abrir um joguinho de Free Fire. Entendeu? Então nós temos que ser como Maria, está aos pés de Jesus. Os pais têm que ensinar os filhos. Os pais têm que ensinar os filhos.
Quando eu era jovem, era criança, eu ia na missa com a minha mãe, que eram católicos, chegava lá naquele banco de madeira, chegava, sentava lá, era 2 horas sentado, se levantava para ir no banheiro, ouvindo. Entendeu? Porque a coisa era diferente. Mas hoje está totalmente diferente. Então nós temos que ser o quê? Benevolente. Nós temos que conversar com nossos jovens. Nós temos que conversar com as crianças. Tá? Ver o que a pessoa quer. Se realmente quer ser uma Maria ou quer ser uma Marta. Glória a Deus, aleluia. Amados, eu tenho 73 anos, 72 anos. Fevereiro está aí, né? Já pode contar o 3, né? Se Deus não recolher antes. Tá? Meus filhos são todos criados, mas eu tenho netos, bisnetos. Isso preocupa, gente. Tem os adolescentes, as crianças que a gente cuida, que estão com a gente. Quantas vezes as pessoas lêem a Bíblia no dia? O povo hoje em dia está muito televisivo. Dá mais atenção na televisão do que na palavra de Deus. Perde mais tempo de frente à televisão do que na igreja. O culto demora 2 horas, 2 horas e meia de louvor. Nossa, esse culto não acaba logo? Nossa, olha, 8 horas, vai acabar 8h30, tem meia hora ainda. Né? E minha novela em casa, gente, presta atenção. Presta atenção. Deus está a caminho, Jesus está voltando. Analise bem uma coisa, pessoal. Para quantos milhões de pessoas Jesus voltou durante a pandemia? Para quantos milhões de pessoas Jesus está voltando nessas guerras? Quantas pessoas Deus já recolheu nesse dia de hoje nos hospitais, nas estradas, em algum lugar? Não, mas eu estou preocupado no fim do mundo. Rapaz, não tem segunda chance não. Nós temos, amados, como diz a juventude, até os 45 minutos do tempo regulamentar para a gente se ajeitar com Jesus. Porque não tem prorrogação não. Não tem prorrogação não. Vocês lembram que eu sempre falo isso? Essa carcaça, a carne, esse corpo que nós temos aqui, emprestado na terra, que nós estamos passeando aqui, nós somos turistas aqui na terra, ela tem um prazo de validade. Todos nós temos um prazo de validade. Venceu o prazo, recolhe. Eu ainda brinco que todos nós temos uma senha nas estações. Só que eu não estou preocupado em saber como é o meu número, não. Não estou preocupado, não. Tá? É uma fila, amados, que não dá para trocar de lugar com ninguém, não. É verdade. Senão eu deixava um monte de idoso passar na minha frente. Qualquer um que tiver com pressa também, pode passar. Poxa, eu não estou com pressa. Eu ia na frente. Entendeu? Mas Pastor, não tem na frente, não. Você colocava o outro da fila. Por que, amados? Nós temos que ter o Espírito Santo de Deus em primeiro lugar no nosso coração. Nós temos que entender, ser obediente a Deus. Por que Salomão aconteceu o que aconteceu com Salomão? Por desobediência. Por que aconteceu com Davi? Por desobediência. Gente, a maior explicação está aí, Moisés. Moisés, o homem escolhido a dedo por Deus. Desde o ventre da mãe dele, Deus escolheu Moisés para levar o povo para a terra prometida. Mas por falhas, por desobediência, ali eu acho que foi muito doído. Na minha opinião, seria muito doído para mim.
A luta que ele teve durante 40 anos com o povo no deserto. Sem contar os outros 80 anos que ele passou se preparando, né? Ele foi 40 anos dentro do palácio, depois 40 anos no deserto, depois voltou para liberar o pessoal com mais 40 anos. Não viveu muito então. Ele. Nossa. Quando Deus chama ele lá no monte e fala para ele, tá vendo, Moisés? Lá é a terra prometida. Oh, que legal, que bonito, quando tu vai entrar lá. Tu não vai entrar lá. Mas você sabe o porquê. E não entra. E assim Deus vai fazer com muitas pessoas. Como já foi dito aqui, está na palavra. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Então nós temos que tomar cuidado para que nós sejamos esses escolhidos. E prestar muita atenção, amados, que a salvação não é individual. Não vai pensar que vai acontecer como Eliseu e Elias, é difícil acontecer. Não tem como você pegar na capa, mas não dá tempo. Não, pastor? Não dá mais tempo para pegar na capa. Não? Então, amados, seja Maria. Seja como Maria foi. Espiritualmente, aos pés de Jesus, de fato e de verdade. Esquece o que Marta estava fazendo. Nós temos que agradar a Deus em primeiro lugar. Quando nós agradamos a Deus, nós agradamos o homem. Não adianta querer agradar o homem que nós não agradamos a Deus. Então nós temos que agradar a Deus em primeiro lugar em nossa vida, para depois agradar ao homem. Porque Deus, Ele tem nos dado muita alegria, muita benevolência. Por isso que Ele nos diz aqui, para nós finalizarmos, por receber um profeta e um justo. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá o galardão de justo. Mateus 10, 41. E o 42 diz: e qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade eu vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Glória a Deus. Amados, quando você faz o bem, não é a quantidade, e sim a qualidade. Um copo de água para Deus, quando nós damos um copo de água para alguém que está com sede, agrada a Deus. Fique com essa mensagem em nome do Senhor. Aleluia. Deus e glória. Deus e glória.